2 de Coríntios, capítulo 3, versículos 17 até o versículo 18. 17 e 18. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então veja que revelação tremenda, maravilhosa, especial que Deus nos oferece, nos presenteia. As Escrituras Sagradas, na Bíblia, na versão A Mensagem, falando deste texto, é muito interessante porque diz assim: e quando Deus está presente, um Espírito vivo, aquela constituição antiga e repressora se torna ultrapassada. Estamos livres dela, todos nós. Nada mais fica entre nós e Deus. Nossa face brilha com o brilho de sua face. Somos transfigurados como Messias e nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. Então, esta base, este fundamento do chamado de Deus para a sua e para a minha vida, no que diz respeito à vida cristã, vai muito além de uma religião, vai muito além de uma perspectiva religiosa, institucional, de regras ou doutrinas ou preceitos humanos institucional. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, este homem, ele viveu situações, ele passou por situações na sua vida, não sei se porque os outros apóstolos e discípulos não relataram suas experiências, talvez de fracasso, de fragilidade, de lutas, tribulações e provações, não que eles não as tenham tido e nem vivenciado, mas Paulo expressa muito, ele fala muito sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre suas lutas, provações, dificuldades. Ele tem um conflito, ou se não um conflito, um embate, um confronto muito grande com a religião, com os judeus, com os sacerdotes, com todo tipo de religiosidade, com os instrumentos que Satanás tenta estabelecer, usando os homens para destruir os locais, as igrejas que ele implantava, que ele começava, que ele edificava. E tudo isso faz com que ele se expresse de maneira, às vezes, incisiva, veemente, às vezes contundente. Enfim, esta é uma característica muito clara do apóstolo Paulo. E ele, em todo o tempo, está falando, e ele fala mesmo, ele não mede palavras para expressar seus sentimentos, ele é muito claro nas suas manifestações. Então, ele que experimentou coisas tremendas, maravilhosas, você sabe disso, ele diz: o Espírito do Senhor, ele produz liberdade. Meu irmão, não existe cristianismo sem libertação do pecado. Não existe cristianismo sem conversão. Não existe cristianismo sem regeneração. Não existe cristianismo sem mudança interior de vida. Não existe cristianismo sem que o caráter, as características de Cristo, na perspectiva da sua integridade, da sua índole, da sua personalidade,
sejam implantadas em nós. Isso tem que ser implantado, estabelecido, colocado, manifestado, expressado através de nós, se somos novas criaturas, se temos uma vida nova, se temos um coração novo. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, e todos nós, com o rosto desvendado, não coloca mais o véu que Moisés colocava. Nós não precisamos mais estar diante de Deus com o rosto, com um véu, onde não possamos contemplar a sua glória ou dela experimentar e por ela sermos totalmente envolvidos, inundados. É o que a palavra de Deus está dizendo para você e para mim, meu precioso irmão, minha irmã. A liberdade. Nós somos chamados por Deus para estarmos e vivermos diante dele, com a presença dele, como habitação dele, como casa de Deus. Todas as perturbações, todas as preocupações que você e eu possamos ter, nós precisamos aprender e a desenvolver, lançar sobre ele em oração, buscar a ele. O rosto está desvendado, não tem mais véu, não tem mais cortina, contemplando como que por espelho nós olhamos para o Pai, nós olhamos para Deus, nós olhamos para Jesus, e é como um espelho. A glória do Senhor se manifesta a nós, se revela, se nos traz o cobrir, o derramar, como espelho. Você olha e sabe que Cristo é a sua imagem, que você está sendo transformado à semelhança dele. Então diz o apóstolo Paulo, nós somos transformados, meu irmão e minha irmã. Não existe cristianismo que você fique estagnado, que você fique na média, na mediocridade. Cristianismo é algo que nos leva a crescer. Você e eu devemos ser melhores hoje do que fomos ontem e seremos amanhã melhores do que somos hoje, porque Ele está nos aperfeiçoando, Ele está nos transformando. A Bíblia diz, é a palavra de Deus, 2 de Coríntios, capítulo de número 3, para você que chegou agora, versículo 18. Como espelho, a glória do Senhor, nós somos a cada dia transformados de glória em glória. Nós somos transformados de glória em glória, não é de pecado em pecado, não é de tropeça aqui, cai acolá, não é de hora nós estamos espirituais e hora estamos carnais, não, é de glória em glória, de fé em fé, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo diz, nós estamos sendo transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor. É como se você e eu a cada dia fôssemos e estivéssemos a cada dia experimentando uma transformação para um aperfeiçoamento segundo a pessoa de Jesus. Nós somos cristãos, este nome, esta referência foi dada aos discípulos de Jesus que eram parecidos com ele. E a palavra cristão significa pequeno Cristo. Então veja que coisa tremenda e maravilhosa para você e para mim. Apesar das nossas limitações, finitudes, apesar da nossa humanidade, apesar das nossas fraquezas, você e eu temos a bênção de sermos alcançados por este Pai amoroso, por este Deus maravilhoso, por este Deus gracioso, e Ele nos oferece a oportunidade, o privilégio de sermos transformados de glória em glória, como que na sua própria imagem. É você e eu pensarmos que a cada dia Deus está nos aperfeiçoando na libertação. Ele vai fazendo com que você e eu possamos nos despojar dos maus hábitos do velho homem, que nós possamos ser sustentados por Ele mediante a sua palavra e a sua graça,
para que vivamos uma vida abundante, uma vida livre, uma vida leve, uma vida de transparência e verdade, uma vida onde nós não precisamos viver para ser aprovados pelas pessoas, para passar uma imagem, para deixar uma boa impressão, que nada. Você é maravilhoso do jeito que Deus te fez, você é perfeito do jeito que Deus te fez, para ser por Ele aperfeiçoado, transformado de glória em glória com a sua própria imagem, por causa que o Espírito, este Espírito que Deus nos deu, que Jesus falou, olha, eu vou para o Pai, por enquanto eu estava aqui consolando vocês, mas eu agora vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador, que estará para sempre com vocês. Eu estou aqui há 30 anos nesta terra, estou passando esses 3 anos aqui com vocês, mas eu estou voltando para o Pai. E agora, na minha volta para o Pai, vocês não ficarão órfãos, vocês não ficarão desamparados. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, porque a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade santifica. Eu vou enviar o Espírito da verdade. Meu irmão, minha irmã, olha que coisa maravilhosa. Por isso que você e eu não podemos acreditar, crer, dar crédito à mentira. Não dê crédito à mentira. Nós somos transformados de glória em glória, nós somos transformados na sua própria imagem, para sermos semelhantes, parecidos com Jesus, como pelo Senhor, e o Espírito que faz isso, diz o apóstolo Paulo. É o Espírito que faz isso. E então, em 2 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo falando, como você sabe, né, mas só para a gente lembrar, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, tanto quanto o que nós chamamos, né, dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quanto as cartas, nada disto foi escrito em versículos e nem em capítulos. São cartas, né? Ninguém escreve carta fazendo capítulo e versículo. Então isso foi subdividido posteriormente para uma melhor compreensão, facilidade, para a gente poder estudar, saber onde está, ter referência, ok? Então Paulo, quando ele está falando assim, ora, versículo 18 de 2 de Coríntios, capítulo 5, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Tudo provém de Deus. Meu irmão e minha irmã, para que você fica discutindo religião com os outros, discutindo doutrina com os outros? Larga isso para lá. O que você tem vem de Deus, o que você recebeu vem de Deus. A graça, a bondade, o poder, a glória vem de Deus. Para que você vai ficar discutindo? Para que você vai ficar... Meu Deus, vamos largar isto, gente. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Foi Deus em Cristo Jesus que nos reconciliou com Ele, que nos resgatou, que nos libertou, que nos amou, que nos deu vida nova, que nos deu espírito novo, que nos deu mente nova. E nos deu o ministério, nos deu o serviço. Pessoal, ministério, ministro, ministrar é servir, é abençoar, não é mandar. Eu fico impressionado, que eu convivo com pessoas, né? Claro, eu já contei isso para você aqui algumas vezes, né? Tem gente que acha que o título de pastor é um negócio fenomenal. Tem gente que faz curso de teologia pensando que vai ser pastor, ou que faz e entra e quer ser pastor, quer ter o título, quer ser chamado de pastor. A coisa mais tola, mais absurda que tem, quem tem esse tipo de intenção e de motivação. Isso é antibíblico, é quase demoníaco, para alguns é. Veja bem, meu irmão, Deus nos deu o ministério, o serviço, como cristãos da reconciliação. Você, como cristão, já é pastor. Você é pastor de ovelhas, você é pastor da sua casa, você é pastor da sua esposa, você é pastora do seu marido, dos seus filhos. Você já tem o ministério da reconciliação. Você foi reconciliado com Deus por meio de Jesus, e Ele nos deu o ministério da reconciliação. Você e eu somos os proclamadores, os anunciadores, os arautos, né? Aqueles que anunciam, que profetizam as boas novas, que anunciam a salvação em Cristo Jesus.
Você não precisa de título, você não precisa de seminário, você não precisa de teologia, você precisa de coração, você precisa de experiência com Deus, você precisa de uma vida nova, transformada, onde a glória dele inunde o seu ser, onde o Espírito dele faça novas todas as coisas na sua vida e te dê a compreensão clara de que tudo vem dele, é para a glória dele, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço, a minha história está escrita, estabelecida, firmada, anunciada, profetizada, proclamada nos céus para a glória de Deus, para que só ele seja glorificado. Tudo isso, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, qual que é este ministério? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ei, você e eu somos os proclamadores, aqueles que anunciam, mas primeiro nós precisamos receber e viver isso. Deus reconciliou-nos com Ele através de Jesus, não imputando aos homens as suas transgressões, os seus pecados, as suas iniquidades. Por que que Deus não estabelece juízo, justiça, condenação sobre os homens? Porque Cristo morreu por nós, porque Cristo deu a vida dele por nós, porque Cristo perdoou os nossos pecados. Mande o demônio, o inferno, Satanás e quem mais estiver te acusando para o abismo. Meu irmão e minha irmã, para de ficar perturbado com as condenações, com as acusações, com as coisas do seu passado. Larga o passado, meu irmão. Jesus Cristo já largou lá atrás. Larga a sua vida passada, larga essa desgraça toda que aconteceu na sua vida, essa maldade, essa ruindade. Larga os traumas, marcas completas. Perdoa, meu irmão. Você é uma nova criatura. Você é alguém que foi perdoado, reconciliado. Deus está te dando o privilégio de ser filho dele. Vai escutar a música, como é que eu falei aqui? Eu sou quem dizes que eu sou, do Hillsong. Vai, anota aí, põe, profetiza, vai, decora a lei que eu vou cantar lá domingo com você. Creia, Deus te alcançou, Deus te libertou, Deus te reconciliou. Deus te deu a glória dele, você é o reflexo da imagem dele. Mas para isso nós precisamos descansar em Deus. Nós precisamos crer que ele está operando nas nossas vidas. Nós precisamos entregar para ele todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, nossa mente consagrada a ele, transformados de glória em glória. E a partir daí nós vamos anunciar ao mundo, aos homens, em toda a terra, em todas as nações, para que Cristo volte. O Evangelho tem que ser pregado, anunciado. E a partir deste anúncio, desta pregação, você vai dizer a todos os homens com quem você estiver, onde você estiver: Cristo reconcilia os homens com Deus, por isso que Deus não lhes condena, não vem com juízo sobre eles em relação às suas transgressões. E Ele nos confiou esta palavra, está confiada a você e a mim. A responsabilidade, gente, de anunciar o Evangelho é nossa. Ei, deixa eu só dar uma pequena lembrança para você. Sabe por que que você foi alcançado pela palavra de Deus? Porque 11 homens decidiram obedecer a Jesus. Não foram nem 12, porque Judas se desviou. Mas 11 homens decidiram obedecer a Jesus, voltaram para Jerusalém, escolheram, obviamente, um novo apóstolo, ficaram ali, e até que eles recebessem o derramar e o transbordar, e a glória e o batismo com o Espírito Santo e com fogo, eles não saíram dali. Mas depois de batizados com o Espírito Santo, cheios da glória de Deus, eles foram e começaram a pregar o Evangelho. E é por isso que você e eu fomos alcançados, pela obediência dos filhos de Deus. E agora Deus está falando com você e comigo: ei, para de se preocupar com o título, para de se preocupar se você vai ser aprovado, se você não vai ser aprovado, se você vai ser amado, se você vai ser rejeitado, se você vai ser... Ei, lá, larga você, nós vimos ontem, né? Assiste a live de ontem. Você não vive mais para você mesmo, você vive para Ele, é tudo por Ele, para a glória dEle.
Ele nos confiou esta palavra. De sorte, versículo 20 de 2 de Coríntios, capítulo 5, que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Você é representante. Você é a autoridade que representa Deus, que representa Jesus nesta terra. Como se Deus animasse, motivasse, exortasse as pessoas por nosso intermédio. Meu irmão, veja bem, todas as promessas de Deus, diz o apóstolo Paulo. Gente, eu gosto de deixar muito claro, eu não creio que Deus quer o mal nunca para nós. Nunca, jamais. Nunca, jamais Deus vai nos tentar, porque Ele não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Quando eu falo das situações de adversidades, de situações que acontecem nas nossas vidas que nós não desejamos, não planejamos, não fizemos nada, quando eu falo isso, em hipótese alguma eu estou dizendo que nós não possamos ser abençoados, e muito menos que nós não devamos buscar uma vida de tranquilidade. Óbvio, a minha busca, meu irmão, deixa eu te falar, a coisa que eu mais quero é ter uma vida tranquila, acordar de manhã, ir no alto do vale, fazer o que eu faço todos os dias, orar, contemplar o belo, a natureza, a criação de Deus, e louvar e cantar, e depois compartilhar com você a palavra, depois continuar aqui, lendo, estudando, meditando. Eu vou planejando isso aqui é fruto de planejamento, gente. Eu estou vivendo hoje o que eu estou planejando há 30 anos, 20 anos, 10 anos, e já estou com planejamento para daqui 5, estou com 55, eu já tenho plano para 60, para 65, para 70, para 75, para 80, o que você quer fazer? Eu já tenho planejamento. Se eu vou viver muito, eu estou planejando. Meu filho, eu vou viver até os 120, se Jesus permitir. Então você imagina, eu tenho que fazer plano mesmo. Agora entenda, Deus, Ele está dizendo para você e para mim, independente do que aconteça na sua vida, você e eu precisamos viver para a glória dEle, para Ele. Nós aqui nesta terra, nós somos embaixadores, representantes, nós somos peregrinos. Você e eu não vamos ficar aqui para sempre não, pessoal. Daqui a pouco Jesus está voltando e nós estamos indo para o lugar que Ele preparou. Há um lugar para mim, diz o cântico que cantamos hoje pela manhã. Há um lugar preparado. Você é embaixador, você é representante, você é autoridade de Deus nesta terra para proclamar o ano aceitável do Senhor, para proclamar a reconciliação dos homens com Deus na pessoa de Jesus. Você é a autoridade de Deus através da igreja do corpo de Cristo para trazer a glória dele, a salvação dele, a presença dele, a libertação dele aqui nesta terra. Quando você e eu, quando nós pensamos nisto, nós desligamos, nós desconectamos com as preocupações deste mundo. É por isso que Jesus disse: não vos preocupeis com o que você tem de comer, beber, vestir, não fica preocupado não. Se você estivesse aqui no alto do vale comigo, eu ia te mostrar, é uma passarada aqui de manhã, e canta e tal, mas tem comida à vontade, Deus provê frutas, Deus provê sementes, eles estão comendo à vontade aqui. Com essa chuva eu passei 14, 15 dias fora. Quando eu cheguei com a chuva, está tudo bonito, florescendo, tudo maravilhoso, porque Deus mandou a chuva e as flores estão aparecendo, está tudo lindo, porque Deus cuida dos pássaros, Deus cuida da natureza. Deus não vai cuidar de você e de mim, aos quais Ele chamou para representá-lo nesta terra e anunciar o ano aceitável do Senhor. Deus vai te abençoar, meu irmão. Larga título, esquece título, pelo amor de Deus, esquece ser aceito e aprovado por quem quer que seja, e creia tão somente que Deus já te deu um título. Deus já te deu uma missão, Deus já te deu um ministério, o ministério de ser embaixador, representante, proclamador, anunciador, profeta sobre esta terra, para dizer aos homens: Deus está reconciliando os homens por meio de Jesus Cristo.
Deus não lhes imputa este pecado, não está trazendo juízo, porque Jesus Cristo, Ele morreu o nosso pecado, Ele morreu a nossa morte, Ele pagou a nossa dívida, Ele venceu a Satanás, Ele aniquilou o pecado e nos ressuscitou, e na ressurreição Ele nos deu vida nova, espírito novo, coração novo, mente nova, vida transformada. Oh, como eu desejo que você e eu possamos sair desta dimensão da média, dessa coisa que a gente fica influenciado demais por esse mundo, as preocupações deste mundo, as pressões deste mundo, e a gente vive pesado. Eu quero viver de maneira leve. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O Deus que me chamou é um Deus de leveza. Hoje pela madrugada eu estava orando e falei: Deus, eu quero viver uma vida leve. Quanto mais leve, melhor. Quanto mais tranquila. Uma vida de adoração, uma vida de comunhão, de intimidade, uma vida de prazer no relacionamento conjugal. Meu irmão, quanta gente perdendo a oportunidade maravilhosa de viver o Evangelho na simplicidade do relacionamento conjugal, do relacionamento familiar, dos relacionamentos externos. Se possível for, tenho despacho com todos os homens, é o que eu tento. Mas tem gente que não quer ter paz comigo, eu vou orar, vou abençoar. Tem gente que quer falar mal, é igual falar mal de mim. Eu já tive uma época, há uns 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu vou lá, vou falar. É calúnia, é difamação, é mentira. Deixa eu dar uma notícia para você. Eu não tenho nem você que ficar preocupados com o que estão falando, se é mentira, se é calúnia, se é difamação. Ao contrário, nós temos que ficar preocupados, preocupados, ocupados de forma antecipada, a assumir o ministério. Deus nos deu um ministério, está aqui na Bíblia, 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo número 18. Deus nos deu o ministério da reconciliação. O meu negócio não é loteamento, chacreamento e empresa. Meu negócio é anunciar aos homens que Deus está reconciliando os homens por meio de Jesus. Este é o ministério de todos nós, seu e meu, como cristãos. Depois vem as coisas profissionais, materiais, familiares, circunstanciais. Deixa eu dar uma notícia para você, meu amado, precioso, querido irmão e irmã. Sem vida com Deus, todo o resto é fracasso, é sino que tine, não tem prazer, não tem alicerce, não tem base, não tem fundamento. Somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis, que vocês possam ser reconciliados com Deus. Irmãos, Paulo está falando isso aqui para a gente da igreja de Corinto. Talvez você que está aqui me assistindo hoje é um crente aí meio sem vergonha. Esses crentes em carnal, crente em cima do muro, crente paraguaio não em demérito à nação paraguaia, mas em relação aos produtos que por vezes vêm de lá e foram taxados assim. Hoje podemos falar de vários produtos de várias nações que fazem coisas ruins, mas enfim, um crente falso, um crente que não vive a dimensão da glória de Deus. Em nome de Cristo, reconcilie-se com Jesus, reconcilie-se com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós, você e eu, fôssemos feitos justiça de Deus. Meu irmão e minha irmã, a nossa justificação vem por meio da fé na palavra de Deus, fé em Jesus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, a paz que vem do alto, a paz que não é circunstancial, a paz que não depende dos meus recursos financeiros, nem da minha vida profissional ou emocional, afetiva. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes você e eu estamos perturbados na nossa alma, mas o nosso espírito, que está unido ao Espírito do Senhor, e é o mesmo Espírito com Ele, refrigera a nossa alma pela glória do Senhor.
e o nosso corpo, então, é consagrado a Ele como instrumento de justiça e santidade para viver para a glória dEle em todo o tempo. 2 de Coríntios, capítulo número 7, então o apóstolo Paulo, continuando nestas verdades, ele diz assim: Tende, pois, ó amados, tais promessas. Se você tem estas promessas, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eu já disse, vou repetir, nunca é demais. Nós somos humanos limitados, finitos. Veja a live de ontem, assista a live de ontem. E nós precisamos crescer. Diz a Bíblia que nós somos transformados de glória em glória. Este corpo, ele foi escravo do pecado, dominado pelo pecado. Ele agora é comprado por Deus e ele é libertado da natureza espiritual, carnal, pecaminosa, e recebe um novo espírito. Este novo espírito recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo agora nos guia a toda a verdade, e nas nossas emoções, os nossos sentimentos, ele vai trabalhar para que a nossa personalidade, os nossos sentimentos sejam moldados segundo os sentimentos que houve em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia diz: que haja em vós os mesmos sentimentos, que haja em vós a mesma atitude, que haja em vós o mesmo proceder, que vocês sejam a cada dia transformados de glória em glória, como se você, ao olhar-se no espelho, não visse a você mesmo, mas visse a Jesus Cristo, porque a glória dele está sobre você. Então o apóstolo Paulo está dizendo: você pega tudo aquilo que não glorifica a Deus, isto é purificar-se, e lança e tira da sua vida e rejeita na sua vida, e tudo aquilo que você rejeita na sua vida, que não glorifica a Deus, você lança para trás e vai se renovando de glória em glória, de fé em fé. E à medida que você vai se renovando de glória em glória, de fé em fé, você vai aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E a palavra dele nos declara que em Cristo nós fomos aperfeiçoados, nós estamos sendo santificados, nós estamos sendo a cada dia, em cada área da nossa vida, espírito, alma e corpo, é o que a Bíblia diz: e o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. É assim que Deus trabalha. Deus salva todo o homem, e o homem todo. Todo homem que nele crer não perecerá, mas terá a vida eterna. E o homem todo, espírito, alma e corpo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor possa a cada dia levar você a este entendimento, a esta revelação. Você e eu não precisamos de título, nós não precisamos de cargo, nós não precisamos de aparecer, de ser destaque, nós não precisamos de ser reconhecidos, nós não precisamos de ser aceitos, nós não precisamos de ser aprovados pelos outros por causa dos outros. Se tudo isso vier, seja bem-vindo para a glória dele, mas o fundamento, a base, o principal é que você e eu vivamos para a glória dele como embaixadores de Cristo. Então eu queria desafiar você nestes próximos dias a se tornar um embaixador, a se tornar alguém que vai proclamar, que vai anunciar a reconciliação dos homens com Deus por meio de Jesus. Você foi chamado para isso. Ele nos deu o ministério, o serviço da reconciliação. Isto é, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, reconciliando os homens com Ele, não lhes imputando, não lhes trazendo juízo, condenação em relação à transgressão deles, porque pelo sangue do Cordeiro nós somos perdoados, purificados, comprados, e agora podemos sim ser transformados de glória em glória, glória em glória, pelo Senhor, pelo seu Espírito. Que a graça dele seja abundante sobre a sua vida, que o renovo dele seja sobre você, e que em todo o tempo, obviamente, é o desejo do meu coração, que aquele que começou esta boa obra venha a aperfeiçoá-la, esta obra venha a aperfeiçoá-la até a volta de Cristo Jesus.